Olá, paz de Cristo, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sidney, pastor da Igreja Batista Nova, Filadélfia, e nós estamos aqui mais um dia, hoje para falarmos de um tema maravilhoso chamado Graça de Deus, a graça de Deus. Nós estamos nessa imersão de 40 dias de propósito com Deus. Cada dia nós estamos meditando num tema especial, num tema importante. E hoje nós vamos falar sobre esse tema especial chamado Graça de Deus, tá bom? Então a graça de Deus é um presente, a melhor definição para a graça de Deus é um presente imerecido. Então é o amor, o perdão, a ajuda de Deus que o Senhor, Ele nos alcança, né? Mesmo sem nós merecermos, né? Nós não merecemos. E a graça de Deus, ela é isso, né? Vai fazer com que o amor, o perdão, a misericórdia de Deus nos alcance, mesmo sem a gente merecer. Então a gente não é, eu sou tão bom, né, que eu mereço a graça de Deus. Não é, né? Ninguém merece, né? E ninguém vai conseguir pagar pela graça de Deus. Não vou conseguir fazer algo para merecer essa graça de Deus, tá bom? Então, só para definir o que é graça de Deus. Então, o sentido da graça é um favor imerecido, né? É um favor de Deus imerecido. Você recebe o bem de Deus só porque Ele é bom. Ele é bom, né? Não por causa das suas qualidades, não porque você fez algo, né? Você recebe porque Deus é bom, né? Então a salvação é exemplo disso, é uma forma como Deus perdoa os erros do ser humano por meio de Jesus Cristo. E eu recebo a salvação, e quem pagou o preço foi Jesus, que quando se sacrificou na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, né? Na cruz do Calvário. Então é uma ajuda diária. A graça de Deus é essa ajuda diária que nos alcança. É a força que Deus te dá para viver bem e suportar os problemas de cada dia. E nós suportamos porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Tá bom? Então, a graça de Deus, ela tira a culpa, né? Mostra que o amor de Deus não depende de perfeição. Olha que coisa linda, né? Transforma por dentro, né? Dá o poder para mudar de atitudes e viver com mais paz na nossa vida. Então a graça de Deus não nos dá permissão para nós errarmos, né? Mas é um incentivo para fazer o bem, né? E não uma desculpa, tá bom? Então nós vamos assim dar continuidade aqui nessa meditação, porque é algo muito importante falar um pouquinho sobre a graça de Deus, nesses 40 dias de imersão. Então, eu tenho muitas coisas para falar aqui, eu queria meditar aqui um pouquinho mais com você sobre esse tema maravilhoso. Então, a graça de Deus é o favor, como já falamos, né, que recebemos sem merecer. Não podemos comprar, né, a graça de Deus, nós vamos conquistar ela e nem conquistar ela com os nossos próprios esforços, né? Foi pela graça que Deus nos alcançou quando nós estávamos ainda distante. Foi pela graça, né, que recebemos o perdão. É pela graça que podemos permanecer de pé todos os dias na nossa vida. Amém? É tudo pela graça de Deus. Então, nesse 13º dia de propósito, vamos compreender, né, que não vivemos pelas nossas capacidades, mas pela graça de Deus. Tá bom? Então, 3 versículos bíblicos aqui para a nossa meditação, para responder aquilo que nós estamos falando, né? Primeiro versículo, que é maravilhoso, ele está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim o texto: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos. É o caminho, é a graça. Amém? Sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Olha só como é que o texto já vai falando. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a salvação não é resultado dos nossos méritos, é presente de Deus recebido pela fé.
2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta. Olha só o que Deus responde para Paulo. A minha graça, Paulo estava orando, orou 3 vezes, pediu ao Senhor, eu preciso disso, eu preciso da cura, eu preciso do milagre. E aí o Senhor falou assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder, olha só o que Deus fala para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei, né? Não me gloriarei nas minhas fortalezas, na minha força, né? Olha que coisa, para que em mim habite o poder de Cristo, disse Paulo nesse versículo do 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Tá bom? Então Paulo aprendeu que nem sempre Deus remove imediatamente aquilo que nos incomoda. Às vezes Deus não remove, está te incomodando, né? Mas algumas vezes Ele nos sustenta no meio da dificuldade e demonstra que sua graça é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: porque pela graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sobre justa piedade de Deus. Amém? Então a graça não apenas salva, a graça também ensina. Então a graça de Deus também nos ensina. Tá bom? Ela nos ensina a abandonar aquilo que desagrada a Deus, né? E a viver de maneira que a gente possa agradar a Deus e honrar o Senhor. Tá bom? Então, esses são os 3 versículos, né? Então a Bíblia, ela mostra que o ser humano não consegue alcançar Deus apenas pelos seus próprios esforços, pela sua própria força, né? O pecado criou uma separação entre Deus e o homem. Então ele precisa da graça, né? Mas Deus tomou a iniciativa e Ele enviou Jesus para quê? Amém? Para realizar aquilo que nós não poderíamos realizar sozinhos. E aí Deus nos ajuda. E aí isso se chama graça de Deus. A cruz é a maior demonstração da graça de Deus. A cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz é a maior demonstração da graça de Deus. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e ofereceu aquilo que não poderíamos conquistar. Ele conquistou por nós o perdão, a reconciliação e a salvação. E aí, essa atitude, esse movimento que Deus faz, né? Esse caminho, essa porta que Deus abre, amém? Para o perdão, para a reconciliação e salvação, se chama graça de Deus, favor de Deus, um favor, um presente de Deus. Amém? A graça também está presente depois da nossa conversão. Quando nós caímos, Deus nos chama ao arrependimento. Quando nós estamos fracos, Ele nos fortalece. Quando nós pensamos que não conseguiríamos continuar, sua graça nos sustenta. E isso é muito importante a gente entender isso, né? Que a graça de Deus está nos sustentando. Então a graça não é uma licença para pecar. Eu tenho a graça de Deus me alcança, então eu vou fazer o que eu quero. Não, né? É o poder de Deus que nos capacita para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tá bom? Então, querido, eu quero deixar aqui, né, esse tema, né, esse estudo para você, para a sua reflexão. Talvez você esteja olhando para suas próprias limitações pensando, eu não consigo, mas a graça de Deus te alcança, o favor de Deus está presente aí e te alcança, Deus vai te fortalecer, Deus vai te abençoar, Deus vai te sustentar com a sua destra fiel, sabe por quê? Porque realmente a graça de Deus é que vai te levar, né, adiante, né? Hoje Deus está lembrando a você, a sua graça é suficiente, a graça de Deus é suficiente, foi isso que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, não depende apenas da minha força, da sua força, né? Da minha inteligência, da sua inteligência, ou da sua capacidade ou da minha incapacidade. Entregue as suas fraquezas ao Senhor. Amém?
Então, quando você reconhece que precisa da graça de Deus, né, deixará de tentar carregar sozinho aquilo que Deus, né, já está disposto a carregar por você. Jesus falou assim, ó, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e trocai comigo, porque o meu jugo é leve. Isso é graça de Deus, tá bom? Então assim como, né, você recebeu a graça de Deus, aprenda também a oferecer a graça de Deus para as pessoas que precisam, as pessoas que falham, né? Ofereça a graça de Deus, fala assim, ó, Deus tem graça para a tua vida, Deus tem presente de Deus. Tá bom? Então, diante disso, eu aprendo muitas lições. Primeiro, que a salvação é resultado da graça de Deus. Segundo, não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Terceiro, a graça de Deus nos sustenta nas nossas fraquezas. Quarto, a graça não nos autoriza a permanecer no pecado. Quinto, a graça nos transforma e nos ensina a viver para Deus. Quem recebe a graça deve aprender a oferecer a graça para alguém, em nome de Jesus, tá bom? Então, um versículo para sua memorização, para sua meditação hoje, e sua memorização é 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo, a minha graça te basta. Foi Deus falando para Paulo, né? E está falando para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta, se aperfeiçoa e se manifesta na fraqueza, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, tá bom? Então quero te fazer aqui uma pergunta. Você tem reconhecido diariamente que precisa da graça de Deus? Existe alguma área da sua vida que você está tentando, né, caminhar sem Deus, se firmar sem Deus e não depender, né, da graça de Deus? Então, aprenda a depender da graça de Deus. Eu tenho usado a graça que recebi de Deus para tratar as pessoas com misericórdia? Isso é uma pergunta de reflexão, uma pergunta retórica para que você venha refletir, né? O que preciso entregar hoje nas mãos de Deus, né? Com certeza, nós sempre temos alguma coisa para entregarmos nas mãos de Deus, tá bom? Então, agradeça a Deus hoje, né? Agradeça ao Senhor por essa graça poderosa, esse poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza, a graça que nos salvou, nos perdoou e que tem nos sustentado, que nos sustentou e tem nos sustentado. Entregue para Deus, apresente ao Senhor uma fraqueza, uma dificuldade, algo que você tenha tentado resolver com a sua própria força, e fala, Senhor, me ajuda nisso, né? Manifesta a tua graça na minha vida, me ajuda, porque eu não tenho força para continuar, mas eu sei que o Senhor pode me sustentar e me levar mais além, tá bom? Então demonstre isso, escolha uma pessoa que você, né, conheça, que precisa da palavra, que precisa do amor, que precisa do perdão, encorajamento, e ajude essa pessoa, seja um instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Pega ela pela mão, leva ela para a igreja, leva ela para o culto, fala assim, vamos lá, eu vou orar, eu vou te ajudar, eu vou te levar para o culto, a gente vai buscar a presença de Deus juntos, e Deus vai abençoar, Deus vai manifestar a graça dele sobre a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então você não está de pé porque é forte. Você está de pé porque a graça de Deus tem sustentado você, tá bom? Isso é uma reflexão, né? Uma frase de reflexão nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pega o seu pedido. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, eu te dou graças pela tua graça, pelo teu favor, pelo presente que é a graça de Deus. Nós temos certeza que a graça de Deus nos basta, Senhor. Assim como bastou para a vida de Paulo, assim como bastou para a vida de Pedro, assim como bastou para a vida dos discípulos, dos teus servos, tem bastado para a tua igreja, Senhor, tem bastado para a minha vida. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar a nossa vida, nos fortalecer, ó, nos ajudar, Senhor, nos momentos difíceis, que o Senhor possa estar, Senhor, capacitando, abençoando a cada pessoa que chegou até aqui, ouvindo e está orando conosco, em nome de Jesus. Apresentamos para o Senhor os nossos pedidos, Senhor, familiares, pessoais, da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, Senhor, respondendo, que o Senhor esteja se manifestando e que o teu nome seja glorificado em cada resposta, em cada milagre. Ó Deus, que
possamos receber, ó Deus, diante das nossas orações e diante da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos teus filhos, a família e todos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja, e o poder e o amor do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Fique em paz, amanhã nós retornamos em nome de Jesus com mais um estudo. Que Deus te abençoe, fique com Jesus.